Os guerreiros de pedra se viraram ao mesmo tempo. Os cavalos avançaram contra os inimigos, dilacerando-os sem piedade. Nueon franziu o senho ao perceber que Jin-Wook era extremamente habilidoso em comandar um exército. O herói passou a dar ordem sem hesitação. Nueon notou como ele alternava rapidamente entre ataque e defesa, emitindo comandos precisos e no momento exato. Em meio ao campo de batalha, um buraco na formação inimiga chamou sua atenção. Aquilo parecia tentador demais, como uma isca envenenada. Mushon ativou a identificação de pontos fracos. Uma luz intensa jorrou de seus olhos. O sistema informou que, ao destruir a coroa, as peças deixariam de se mover, apenas o rei ou a rainha poderiam ser a coroa. Observando o campo de batalha, Mushon percebeu que, se eliminasse a coroa, a vitória estaria garantida. Ele começou a rir descontroladamente. Chamou o herói de insolente, perguntando-se por que ele cometeria um erro que nem iniciantes cometeriam. Logo percebeu que estava enganado. Uma perna feminina surgiu no campo de batalha. A coroa era Alice, que observava a luta com evidente desagrado. Sorrindo, Mushon ordenou o avanço para realizar um rompimento na formação. O herói se virou, visualizando os movimentos da batalha. No instante em que recuou, o inimigo mirou diretamente o centro da formação. Jin-Wook então ordenou que ignorassem tudo. Disse que o inimigo agora tinha 3.000 soldados a menos na defesa. Ele havia entendido tudo. O ataque foi lançado. Jin-Wook atraiu o inimigo ao abrir o centro e exibir a coroa como isca, uma armadilha perfeita. Um gigante ergueu a mão para atacar. Os elefantes foram consumidos pelas chamas. O gigante foi despedaçado. Uma mão colossal agarrou outro gigante, girou-o no ar e o arremessou para frente, direto no centro da formação. O gigante rugiu ao atravessar as linhas inimigas. Estilhaços voaram perto de Alice. Os gigantes caíram perigosamente próximos. Alice ficou cercada por inimigos. Mushon sorriu de forma sinistra e declarou que aquele era o fim. Alice olhou ao redor com frieza. Os cavalos avançaram em disparada. O enorme titã elogiou o protagonista por ter chegado até ele com tão poucos guerreiros. Jin-Wook baixou o escudo e mandou que parasse de falar besteiras, afirmando que deixará aquele caminho aberto de propósito. Mushon franziu a testa ao perceber que o protagonista conhecia a armadilha. Baixando a mão, declarou que havia entregue a coroa a Alice e que, mesmo avançando até ele com forças tão reduzidas, Jin-Wook não conseguiria ir além. Mushon então se envolveu em mana, dizendo que aquilo terminaria ali. O protagonista observou os dois titãs que surgiram. O Bodhisattva e David começaram a discutir sobre a fragilidade e a feiura das pessoas modernas. Mushon se incomodou ao notar a estranheza da situação. Ergueu uma sobrancelha e perguntou se o protagonista havia enlouquecido com a derrota, já que ria mesmo naquela posição. Jin-Wook abriu um sorriso torto enquanto avançava. Os acontecimentos nos levaram de volta ao passado. Alice, irritada, perguntou a Jin-Wook se ele realmente iria sozinho. Ele respondeu perguntando se ela estava preocupada. Alice o encarou e disse que, claro, estava preocupada. Mon era o guardião do terceiro andar por um motivo. Jin-Wook a provocou ao dizer que aquela era a primeira vez que ela considerava alguém forte, o que significava que ele era mais forte do que ela. Alice explodiu, gritando como ele ousava comparar o Senhor da Noite com meros guardas. Virando o rosto, declarou que não se importava nem um pouco com ele. Quando o protagonista perguntou se poderia deixar aquela área sob responsabilidade dela, Alice respondeu com arrogância, afirmando que mesmo em seu estado atual poderia lidar facilmente com aquilo. Inúmeras mãos de guardas avançaram em direção a Alice. Ao ver isso, ela ergueu a mão e formou lanças de sangue. Gritou de forma estridente, perguntando se eles ao menos sabiam quem estavam tentando matar. As lanças sangrentas despedaçaram os atacantes, arrancando partes inteiras de seus corpos. Apenas alguns poucos permaneceram ilesos, por pouco tempo. Alice então se lançou ao ar, começando a formar uma esfera de sangue. O sistema notificou a ativação da explosão sangrenta. Com um olhar arrogante, Alice ordenou que morressem. Ela arremessou a esfera contra os guardas, provocando uma explosão devastadora. Após a explosão, pisou cuidadosamente sobre os cadáveres e ergueu o rosto com altivez, exibindo sua superioridade. Um gemido chocado ecoou, perguntando como uma garotinha podia possuir tamanho poder. O protagonista,
com a lança envolta em mana, declarou que, ao pensar que poderia derrotar a rainha, Moan permitirá que ele se aproximasse, e isso já fora um erro. O sistema notificou a ativação da energia de Fúria Sangrenta. A folha negra subitamente se envolveu em mana, e o sistema informou que o tecido negro reagia à energia da Fúria Sangrenta. A lança do protagonista começou a brilhar intensamente. O sistema notificou que um novo modificador de ataque havia sido obtido. Um ícone de um crânio humano rachado surgiu no ar, seguido por uma janela do sistema descrevendo a habilidade Destruição da Mente, que causava dano contínuo por deterioração e desorientava o inimigo. O protagonista preparou a lança para o arremesso. Um instante depois, lançou-a contra Moan. A lança deixou um rastro de mana enquanto avançava em direção ao alvo. Subitamente, um brilho de mana negra surgiu nos olhos dos guardas. Nem mesmo o Bodhisattva escapou. David olhou para ele, que começou a dizer que nunca gostara dele desde o início. Com um grito, o demônio de 3 faces atacou David violentamente. David, com o rosto distorcido, ficou em choque. O exército de Moan começou a lutar entre si. Até mesmo guerreiros menores passaram a bater generais. O Bodhisattva continuava a espancar David sem piedade. Moan segurou a própria cabeça, horrorizado, incapaz de acreditar que todo o seu exército havia sido destruído por um único homem. O chamado do protagonista fez Moan olhar para ele com pavor. Jinwook abriu um sorriso provocador e disse para que ele não ficasse nervoso, daquele jeito, parecia patético demais. O sistema notificou a ativação da criação de gelo. Uma muralha de gelo se ergueu atrás de um dos generais. Nervoso, Moan gritou que aquilo era uma farsa. Jinwook começou a moldar um arco de gelo, perguntando ao guardião do andar se ele pretendia fugir de uma derrota inevitável. Moan se virou para correr e ordenou que seus soldados detivessem o protagonista. Um dos generais atacou imediatamente após a ordem. O punho do general atingiu até mesmo seus próprios aliados. O cavalo de Jinwook foi partido ao meio e lançado para longe junto aos destroços. Jinwook saltou no ar, formando uma flecha de gelo, e disse a Moan que ele continuava o mesmo de sempre. Nesse instante, o sistema notificou a ativação do mandala. Logo depois, surgiu outra notificação informando que as habilidades Criação de Gelo e Mandala estavam atuando em sinergia. Com um sorriso torto, Jinwook encaixou a flecha. No instante seguinte, soltou a corda do arco. A flecha atingiu a palma estendida do general. Subitamente, uma segunda flecha atravessou as costas do general e disparou adiante, avançando em direção a Moan, quase o alcançando. A flecha perfurou o peito de Moan, causando uma dor infernal. Ele caiu de joelhos e começou a brilhar intensamente. Mana jorrou de cada poro de seu corpo. Logo depois, uma explosão devastadora tomou conta do local onde Moan estava. O sistema notificou que o chefe do 3º andar havia sido derrotado. Alice sorriu ao observar a explosão. Instantes depois, o sistema notificou a abertura do 4º andar da torre de testes. Yuri e Egba ficaram radiantes ao ver a notificação com o tempo restante para concluir o 4º andar. A janela do sistema indicava 89 dias e 24 horas restantes. Maria e Jinho ficaram extremamente surpresos com a notificação recebida. Teresa, ao vê-la, sentiu os olhos se encherem de lágrimas, tomada pela felicidade. Enquanto isso, atrás de Jinwook, o exército de Moan se desintegrava. O sistema notificou o protagonista de que ele havia concluído com sucesso o 3º andar da torre de testes. Enquanto explosões ecoavam às suas costas, Jinwook observava a janela do sistema com um olhar melancólico. Ele caminhou pelo campo de batalha enquanto recebia diversas notificações de aumento de nível. Após analisar as janelas do sistema, decidiu investir seus pontos de atributos e mana antes de verificar os itens obtidos. Jinwook se surpreendeu ao ver as recompensas. Os tesouros obtidos ao derrotar monstros eram classificados por cores. Os vermelhos, de menor nível, caíam normalmente nos primeiros 10 andares. Entretanto, diante dele havia um baú laranja, algo que o deixou atônito. O protagonista ficou eufórico, supondo que aquilo era resultado do efeito da habilidade Monopolização, ativada quando se recebia uma recompensa sozinho. Ao abrir o baú, várias cartas voaram imediatamente para fora. O sistema notificou a obtenção dos seguintes itens: diamante rosa, primeiro direito, grão suave,
água viva, semente do sol e um caracol que cospe fogo. Jin-Wook sorriu ao guardar os itens em seu inventário. Logo depois, sua atenção se voltou para um deles. Ao observar a semente do sol, ficou impressionado com o efeito da habilidade de monopolização. Alice se sentiu um pouco constrangida ao ver Jin-Wook sorrindo daquela forma, dizendo que, com aquele item, seria possível atravessar o quarto andar com facilidade. Ainda assim, ela acabou sorrindo também. Observando o protagonista com ternura, pensou que ele era irremediável. A cena então se transfere para um escritório, onde 4 líderes de guildas estavam reunidos. Frederic sorriu nervosamente, dizendo que Jin-Wook realmente havia conseguido atravessar o andar. Jin riu alto, chamando o protagonista de herói, enquanto Maria suspirou, dizendo que era bom terem ganhado mais 90 dias para se preparar para o próximo andar. Tenvai franziu o senho ao ouvir as palavras de Maria. Ele bateu com força na mesa, gritando se eles realmente achavam que o sucesso de uma incursão daquele tipo seria algo bom para eles, já que Jin-Wook havia ficado com tudo, espólios, fama, atenção, tudo. Tenvai se calou abruptamente quando Teresa perguntou do que ele estava falando. Ela gritou, dizendo que Jin-Wook estava limpando a bagunça deixada por eles. Não haviam sido capazes de lidar com o chefe e quase se aliaram aos principais, mas, graças a ele, a humanidade recebeu os 90 dias de que tanto precisava. Tomada pela raiva, Teresa repreendeu duramente Tenvai por suas palavras. Quando pediu que Maria e Jinho dissessem algo, ambos permaneceram em silêncio, visivelmente constrangidos. Teresa perguntou hesitante se eles estavam falando sério. Tenvai voltou a se sentar quando ela perguntou se todos ali pensavam como ele. Sem receber resposta alguma, Teresa baixou a cabeça, imóvel. Para surpresa de todos, a garota anunciou sua renúncia à associação. Maria gritou ao ouvir aquilo, implorando para que Teresa reconsiderasse, lembrando de tudo que ela havia feito para chegar até ali. Frederic então interveio, dizendo que a associação não era um lugar de passagem, não se entrava e saía quando quisesse. Apenas pessoas capazes de realmente proteger a humanidade recebiam um convite, e, se ela saísse, não poderia retornar. Teresa ficou paralisada quando lhe perguntaram se ela confiava o futuro a Jin-Wook. Segurando as maçanetas da porta, ela respondeu que sim. Então saiu abruptamente do escritório, dizendo que confiava nele da mesma forma que, um dia, confiou sua própria vida a ele. Os acontecimentos então nos levam para... Enquanto caminhava pela praia que se estendia ao longo da orla, o protagonista pensou que poderia ir a um bom hotel e finalmente descansar. Foi então que ouviu alguém chamá-lo. Jin-Wook! Era Yongava. A voz dela o surpreendeu. Enquanto subiam as escadas, o protagonista explicou que já havia estado na torre antes, e por isso, não podia dar uma resposta imediata. Yongava baixou a cabeça e disse que seu avô não havia aberto os olhos. Jin-Wook ficou alerta na mesma hora e perguntou onde ela estivera. Yongava era neta do lendário artista marcial Chunin. Sempre fora resistente, ativa e alegre. Porém, ao vê-la naquele momento, o protagonista ficou chocado. Ela o encarava chorando, era a primeira vez que ele a via naquele estado. Jin-Wook segurou a garota pelos ombros e pediu que contasse o que havia acontecido. No hospital, a voz de Yongava ecoou pelo quarto. Ela disse que aquilo começara por volta do surgimento da torre de testes e perguntou se ele se lembrava do incidente em Incheon. O protagonista recordou o episódio em que estivera com Paka no labirinto. Baixando o olhar, Jin-Wook respondeu que achava ter visto algo sobre isso nas notícias. Com expressão abatida, Yongava contou que seu avô estivera lá e derrotar os monstros que despertaram após o surto, mas fora gravemente ferido e nunca se recuperara. Ela apontou para o homem deitado, dizendo que agora seu estado havia piorado ainda mais. Ao observar a aparência debilitada do velho, Jin-Wook não conseguia acreditar que aquele homem fora considerado o mais forte da Coreia. De repente, uma janela do sistema surgiu diante de seus olhos, exibindo uma lista completa de atributos. O sistema informou que, caso salvasse Chunin, ele poderia copiar uma de suas habilidades. As pupilas do protagonista se contraíram. Ele mal podia acreditar que aquela pessoa à sua frente jamais havia entrado na torre. Nesse instante, um médico entrou no quarto, perguntando a Yongava o que estava acontecendo ali.
com um tom irritado, disse que ela havia saído do quarto de forma abrupta para trazer um homem que não sabia fazer nada além de lutar. Logo em seguida, uma mulher de expressão insatisfeita, a Jean, aproximou-se e afirmou que nem mesmo alguém de rank S poderia ajudar naquela situação.